último bloco, aprendemos como se origina a curva de oferta da firma. Nós vamos agora explorar o efeito da ação conjunta da oferta de várias empresas atuando juntas e da demanda de vários consumidores atuando juntos em um mercado que se caracteriza pela concorrência perfeita. Nós vamos estudar como se determina o preço e a quantidade de equilíbrio nesse mercado. Quantidade de equilíbrio que equaliza as forças de demanda e de oferta. A oferta de todas as firmas operando juntas no mercado, ela resulta numa curva de oferta agregada, resultado da ação de muitas empresas operando juntas. Essa curva representa a quantidade de determinado bem ou serviço que os produtores desejam vender em um determinado momento. Considera-se que os produtores são racionais, pois produzem com lucro máximo sob certas restrições de custos de produção e de tecnologia prevalecente naquele momento de produção. A curva de oferta agregada, ela vai mostrar a relação entre o preço e a quantidade de um determinado produto que todas as empresas operando juntas estão dispostas a produzir e vender naquele momento. Mostra, portanto, uma relação, e em geral uma relação positiva, entre preço e quantidade ofertada. Quanto maior o preço, maior a disposição das empresas em ofertarem ou produzirem uma determinada quantidade de um determinado produto ou serviço. Dado que a relação entre quantidade ofertada e preço é positiva, ou seja, que existindo uma relação entre quantidade ofertada e preço, vemos que ao aumentar o preço também aumenta a quantidade ofertada, observamos nesse caso então uma lei geral da oferta, que diz que a aumentos de preços corresponderão aumentos na quantidade ofertada e a reduções no preço corresponderão reduções na quantidade ofertada. Portanto, ΔQS sobre ΔP tem sinal positivo. Quais seriam os fatores que afetam a disposição dos participantes nesse mercado a produzirem mais ou menos? Claro que conforme os fatores ou insumos variem em termos de custo, a curva de oferta irá ser afetada, porque, como vimos na aula passada, seus custos irão ser maiores ou menores, dependendo de como esses fatores e insumos têm seus custos afetados nesse mercado. As curvas de custo total médio, custo variável médio, custo marginal mudam diretamente a forma como cada empresa se torna ou afeta diretamente a forma como a empresa disponibiliza quantidades nesse mercado. Outros bens e serviços que possam substituir o produto de uma determinada empresa também afetarão a disposição desse produtor a produzir. Se os preços desses bens substitutos ou produtos substitutos forem menores, haverá uma tendência a que o produtor tenha que se adequar para que possa competir com esses bens substitutos. Suas vontades e expectativas podem afetar, mudando a quantidade produzida e entregue no mercado. Subsídios, em geral, afetam essa curva de oferta. Subsídios de crédito, subsídios de custo, de acesso ao capital, são subsídios que afetam a oferta. Política de garantia de preço mínimo torna também a situação mais estável, as expectativas se estabilizam e o produtor pode reagir ofertando com maior estabilidade e, às vezes, aceitando custos ou preços menores no mercado. Como surge a curva de demanda agregada, então? Nós sabemos como surge a curva de oferta agregada, mas como se forma no mercado uma curva agregada de demanda? Bem, existe uma certa simetria entre o comportamento do produtor e o comportamento de um indivíduo como consumidor. Da mesma forma que o produtor procura distribuir os seus recursos entre os fatores de produção, na compra de insumos, de modo a conseguir uma produção de máximo lucro, o consumidor procura distribuir a renda que ele tem entre as diferentes necessidades ao comprar bens cujo consumo depois se traduz em uma certa satisfação, bem-estar ou utilidade.
A teoria que explica a formação da curva de demanda agregada é chamada teoria do consumidor e foi desenvolvida a partir do momento que foi possível expressar de forma satisfatória o conceito de utilidade. Esse conceito ele é fundamental se o objetivo é responder à questão quanto um indivíduo está disposto a comprar de cada bem. Mas o resultado mais importante disso tudo é que, com essa relação entre utilidade e níveis de consumo, nós conseguimos com isso então demonstrar a relação inversa que existe entre preço e quantidade demandada para a maioria dos produtos no mercado. Quando os consumidores vão ao mercado e atuam junto nesse mercado, surge então a demanda agregada. E a demanda agregada vai expressar uma relação negativa que existe entre preço e as quantidades às quais os consumidores estão dispostos a comprar. Essa curva, então, ela passa a representar uma quantidade máxima de um determinado bem ou serviço que os consumidores compram, adquirem, num determinado momento, dada a renda e dados os preços que são observados no mercado. Para menores preços, maiores quantidades demandadas; para maiores preços, menor será a expectativa de consumo, menor será a demanda nesse mercado. Se existe então essa relação negativa entre quantidade demandada e preço, nós podemos dizer que as quantidades demandadas, sendo função de preço, observam uma variação inversa entre preço e quantidade. Quando o preço aumenta, a quantidade demandada diminui; quando o preço diminui, a quantidade demandada aumenta. A relação, então, delta quantidade demandada por delta preço, ou seja, a variação na quantidade demandada dividida pela variação no preço, é sempre negativa. Quais são os fatores que afetam a demanda? O mais evidente é que quanto maior a população ou a concentração em determinados locais, torna a demanda por certos produtos maior. Há uma relação direta, então, entre o crescimento da população e a sua concentração, por exemplo, em centros urbanos, quando analisamos a demanda por certos produtos. Afetam a demanda também a riqueza, a renda e a sua distribuição. Dependendo da forma como elas se distribuem e do seu tamanho, a demanda é diretamente afetada. Se o custo de vida aumenta, se os preços de outros produtos variam, também há um efeito sobre a demanda. Condições específicas que às vezes são sazonais. Verão consomem-se, por exemplo, mais certos produtos do que no inverno. A propaganda, o hábito, as expectativas, os gostos, as preferências que ao longo do tempo mudam, tornam maior ou menor a demanda por certos produtos. E também, da mesma forma, vemos aqui que o acesso a crédito torna a demanda sensível. Quanto mais crédito, maior o desejo de consumo; maior o desejo de consumo, maior a demanda e pressão por certos produtos. Bem, essa relação inversa que existe entre preços e quantidade demandada, por que de fato ela surge? Bem, a relação é inversa porque temos a sensação de que quando os preços são menores, nós temos maior capacidade de aquisição, o nosso poder aquisitivo aumenta. Então, o consumidor é induzido a comprar mais e a quantidade demandada total aumenta. Sofre também o efeito de um outro movimento, que é o movimento dos preços de produtos concorrentes ou produtos que formam a cesta de consumo do consumidor. Quando a sensação de que o preço de um desses itens é menor com relação aos demais, há uma intuitiva sensação de que o poder de compra aumenta também e eu posso adquirir mais desses produtos. Bem, existe uma relação do preço de um bem com a de outros bens, como acabamos de explicar. Essa relação dá origem a dois conceitos: a de que existem bens que são substitutos e bens que são complementares. São bens substitutos quando há uma relação positiva entre preço de um e quantidade do outro, e são bens complementares quando há uma relação inversa entre o preço de um produto e a quantidade do outro. Bem, existe também uma relação entre demanda agregada e renda. Se a quantidade demandada é função da renda, e definirmos como elasticidade e renda a divisão entre variação observada na quantidade demandada e variação observada na renda, em termos percentuais, temos a seguinte situação. Seria bem normal
aquele consumo que aumenta com o aumento da renda. Reparem que o valor da elasticidade de renda estará entre 0 e 1. Esse seria considerado um bem normal. Estar entre 0 e 1 significa que, por exemplo, um 10% de aumento na renda leva a uma variação percentual na quantidade demandada, no máximo igual à variação que aconteceu na renda. Se eu aumentei a renda em 10%, vai no máximo aumentar o consumo do produto em 10%. Isso seria considerado um bem normal. É considerado um bem inferior aquele que, quando aumenta a renda, diminui o consumo desse bem. Nesse caso, a elasticidade renda teria sinal negativo, menor do que 0. É considerado um bem de luxo aquele consumo que aumenta mais do que proporcionalmente com o aumento da renda. Aumentos de 10% levariam, por exemplo, a aumentos maiores do que 10% na quantidade demandada. Seria um bem saciado aquele consumo que permanece inalterado, qualquer que seja a variação na renda. Então, essas 4 categorias surgem da relação que existe entre demanda agregada e renda. Um conceito importante também é o conceito de elasticidade-preço da demanda agregada. Esse conceito mostra qual o efeito sobre a quantidade demandada caso ocorram variações no preço do produto. Então, sabendo que a quantidade demandada é função de preço, temos que a elasticidade-preço é resultado sempre da divisão de uma variação percentual na quantidade demandada pela variação percentual na variável observada, aqui no caso o preço. Então, essa elasticidade-preço cria 3 situações possíveis. A de demanda elástica, quando um aumento de, por exemplo, 10% no preço reduz em mais de 10% a quantidade demandada. Existe uma situação de elasticidade-preço unitária. Nesse caso, um aumento de 10% no preço levaria, por exemplo, a uma redução de 10% na quantidade demandada. E a situação de demanda inelástica, quando uma redução de 10% no preço torna o aumento na quantidade demandada menor do que 10%. Nessa situação, se diz que a demanda é inelástica. Como se dá a situação de equilíbrio num determinado mercado? Essa situação em que tanto as expectativas de oferta como as expectativas de demanda são equilibradas. Sem considerarmos a defasagem de tempo, ou seja, existisse uma informação perfeita e imediata para consumidores e produtores em um determinado instante, nós veríamos que as forças de oferta e demanda se ajustariam em torno de um mesmo preço e quantidade. A demanda, que mostra uma relação inversa entre preço e quantidade, estaria em conjunto com uma oferta que prefere aumentos de quantidade conforme aumenta o preço, mas existe em um determinado momento uma situação em que tanto produtores como consumidores estão atendidos nas suas expectativas. Portanto, existiria um preço de equilíbrio P asterisco que resulta numa quantidade de equilíbrio Q asterisco, onde as expectativas de produtores e consumidores são atendidas e os preços se tornam estáveis nesse momento. E se define também um tamanho de mercado. O mercado, nesse momento, teria atendidas as demandas pela oferta feita por produtores. Se há uma defasagem de tempo, surge uma situação conhecida em economia como teoria da teia de aranha, em que desequilíbrios entre oferta e demanda acabam no tempo sendo corrigidos, tendendo a um equilíbrio no final, devido a um efeito regulador que o preço tem sobre os excessos de oferta, seguidos, por exemplo, de uma escassez de oferta e vice-versa. Se determinadas condições levam a indústria a entregar, por exemplo, no mercado a quantidade Q1, sendo essa quantidade uma quantidade bem maior do que os consumidores estariam dispostos a absorver, vemos que apenas com a redução de preço, ainda que o produtor tivesse uma expectativa de preços altos, apenas com reduções de preço poderiam esgotar a quantidade naqueles níveis. Então o preço teria que cair a um nível tal que para que esse produto pudesse ser totalmente consumido. Entretanto, com o tempo, esse preço menor desestimula a produção e a produção então entregaria num segundo momento a quantidade Q2. Entretanto, a quantidade Q2 é muito inferior à desejada pela população, pelo consumidor. Essas quantidades sendo inferiores, elas tendem a fazer com que os preços subam. A expectativa de um preço maior torna a indústria outra vez responsiva, ela produz uma quantidade maior Q3. Q3 ainda é superior àquela de equilíbrio e vocês podem observar aqui então uma tendência a ajuste com o tempo em torno de um valor de equilíbrio.
Essa expectativa que faz com que os mercados, agindo de forma livre, equilibrem os seus valores em torno de quantidades e preços que atendem às necessidades tanto das forças de demanda como das forças de oferta. E assim terminamos este bloco de conceitos de economia que nos permitiram entender como atuam os agentes de mercado, como se dá a produção quando ela busca o uso racional e econômico, sem desperdício, de máxima eficiência, com princípios de teoria da produção, e agora com os princípios de teoria de custos, entendemos como se forma a oferta e como se estabelecem situações de equilíbrio nos mercados. Vamos para alguns testes de assimilação e nos encontramos novamente no segundo bloco deste curso. Até breve. Tururu.